Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma vez aqui reunidos para o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Essa noite começa um friozinho aí, né? Estamos aí reunidos para estudar. Antes eu queria dar as boas-vindas à Aparecida Gomes de Oliveira, que entrou aqui. Acho que é a primeira vez que participa da reunião, se não me engano. Se eu estiver enganado, me desculpe, mas acho que é a primeira vez. Então seja muito bem-vinda, Aparecida. Aqui a nossa reunião ela é horizontal, a gente está aqui estudando junto e discutindo junto. Então, eu me proponho aqui a ler e fazer meus comentários. E os colegas, inclusive você, que quando se sentirem à vontade, basta me interromper e fazer a colocação que quiser. Uma pergunta, um complemento, uma correção. Fique bastante à vontade. Bom, então nós estamos no finalzinho do capítulo 11. Nós estamos estamos no finalzinho da Gênese espiritual, quase começando o estudo da Gênese mosaica. Então, nós estamos no capítulo 11 e hoje nós vamos para o item 44. Capítulo 11, item 44. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente continuar os nossos estudos. Muito bem. Na semana passada, nós começamos a falar da doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Seria, então, aí a interpretação dessa doutrina que aparece aí em vários segmentos religiosos, né? De anjos decaídos, né? Do ser humano ter sido expulso do paraíso, né? E ter essa vontade de voltar para o paraíso. Kardec vai dar aqui a visão espírita. E só relembrando que a gente estudou um pouquinho antes a emigração e a imigração de espíritos. Então, esse conceito vai ser importante para a gente poder entender isso aqui. Ao falar de doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso, né, no item anterior, Kardec nos disse, né, nos ensinou aqui, falando justamente dessa imigração e imigração que ocorreu. E ele tinha dito para nós sobre a raça adâmica, que seria então vou falar um português assim bem claro, uma turma, né, uma leva aí de espíritos vindo de planetas, de um planeta superior ao nosso, a Terra, né, que estavam numa condição melhor, mas que já não estavam acompanhando a evolução daquele orbe. Então eles vieram aqui para a Terra e deram início aqui à raça adâmica. Essa raça adâmica tinha um desenvolvimento intelectual, né? E ela passou a conviver com os espíritos que já habitavam a Terra. Esses espíritos que já habitavam a Terra, eles estavam na escala evolutiva um pouco menos avançados. E isso não é demérito nenhum, já que todos os espíritos são criados ignorantes, né? E todos passaram por essa etapa. A vinda dessa raça para cá, né, a gente chama raça, mas é por isso que eu gosto de falar uma turma, né, um coletivo aí de espíritos, eles vieram para cá por dois motivos. Primeiro, porque não acompanharam, então, a evolução do planeta em que se encontravam. E, ao virem para cá, eles passam por dificuldades, né, porque estão vivendo aí num globo menos adiantado, e, ao mesmo tempo, auxiliam o desenvolvimento dos habitantes do nosso planeta Terra, né? Então, Kardec trouxe esses conceitos para nós e nós vamos usar aqui. E vamos lá, então. Item 44. Mas, ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitavam, espíritos melhores aí os substituem,
vindo quer da erraticidade concernente a esse mundo, quer de um mundo menos adiantado, que mereceram abandonar. Espíritos esses para os quais a nova habitação é uma recompensa. Assim, renovada e depurada a população espiritual dos seus piores elementos, ao cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. São às vezes parciais essas mutações, isto é, circunscritas a um povo, a uma raça. Doutras vezes, são gerais, quando chega para o globo o período de renovação. Então, quando acontecem essas emigrações, um determinado grupo de espíritos que não estão acompanhando a evolução do globo, eles deixam aquele planeta. Quando eles deixam aquele planeta, eles são substituídos por outros espíritos. Sejam espíritos que já estavam naquele orbe, né, já estavam ali na erraticidade, né, já faziam parte ali daquele planeta, ou seja também de espíritos que vêm de mundos superiores ainda, né, que não estão acompanhando o grupo, não estão acompanhando aquele planeta superior, então eles podem preencher esse espaço deixado aí pelos espíritos que saíram dali. E é assim, esse é o raciocínio pelo qual a gente entende que a gente pode falar que um mundo evolui. Nós temos a evolução material do mundo, dos planetas, como nós estudamos aqui, as metamorfoses pelas quais o planeta passa. Os vegetais vão se tornando mais complexos e mais ricos, os animais a mesma coisa, né? Temos as movimentações que nós já estudamos aqui do planeta mesmo, né? Da parte mineral, né? Da atmosfera, para que ela seja capaz de acondicionar, né? De receber seres mais evoluídos, por exemplo, os seres humanos. Então, essa é a parte material de desenvolvimento do globo. E como é que vai ser, então, a parte moral? Ora, a parte moral vem através do desenvolvimento dos habitantes daquele planeta. Então, é justamente disso que Kardec está tratando. Nós estamos evoluindo com o planeta, né? Nós já, estudando história, a gente vê que no passado nós éramos mais brutos do que somos. E no futuro, seremos menos brutos do que hoje. O que acontece? Os espíritos não acompanham essa evolução, que se recusam a acompanhar as evoluções, eles vão deixar o planeta, porque eles não acompanham mais. É como um aluno que repete a série. Ele não pode passar para a série seguinte se ele não tem condições de acompanhar aquela turma. E aí ele deixa essa turma, né? Esse planeta que evoluiu. Então é assim que dá a renovação do globo. E nós aqui no planeta Terra estamos ainda num mundo de provas e expiações, segundo a classificação de Kardec, né, dos espíritos. Estamos indo para um mundo de regeneração. E o que vai acontecer com os teimosos, que não querem um mundo de regeneração, que não querem respeitar o planeta Terra, não querem respeitar o meio ambiente, não querem respeitar o próximo, se recusam a amar, se recusam a dividir? Eles vão repetir de ano. Então, eles vão para um planeta menos evoluído, porque a Terra não pode parar por conta de alguns que ficam para trás, né? Item 45. A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita, né? Ou seja, de uma raça, né? Ou de um coletivo, de um grupo exilado. A raça adâmica, então, apresenta, segundo Kardec está falando para nós, todas as características de um grupo de espíritos que veio de outro planeta, de um grupo de exilados. Aí ele vai falar que é o porquê. Os espíritos que integram a raça adâmica, foram exilados para a Terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Então, a raça adâmica, então, seria um grupo que veio de outro planeta e, com o seu desenvolvimento que já apresentava lá, notadamente o desenvolvimento intelectual, ajudou, né, os outros espíritos que estavam na Terra a se desenvolver também. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça ha desempenhado até hoje,
Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram os espíritos que a compõem era mais adiantado do que a Terra. Havendo entrado esse mundo numa nova fase de progresso e não tendo tais espíritos querido pela sua obstinação colocar-se à altura desse progresso, lá estariam deslocados e constituiriam um obstáculo à marcha providencial das coisas. Então ele está falando o seguinte: a raça adâmica, esse grupo de espíritos que veio até a Terra, ele veio exilado porque ele se recusou a acompanhar o desenvolvimento do seu planeta, no planeta de origem, no planeta que eles estavam. Então, aquele planeta evoluiu, mas os espíritos que compõem aí a raça adâmica, esse grupo, ele era um grupo retardatário, era um grupo que não acompanhou aquele globo. Mas, por ter acompanhado até certo ponto aquele globo, esses espíritos se desenvolveram intelectualmente. Quando chegou no ponto que eles não acompanhavam mais a moral daquele globo, eles foram retirados dele, porque ele não comportava mais, e vieram para a Terra. Na Terra, eles ajudaram o desenvolvimento da Terra, porque os espíritos que ali residiam eram menos adiantados, e o globo que eles estavam, o espaço deixado por eles, foi preenchido por outros espíritos que já estavam naquele orbe, ou outros espíritos de um mundo mais adiantado ainda, que também não acompanharam aquele desenvolvimento. Foram, em consequência, desterrados, né, tirados da terra, desterrados de lá e substituídos por outros que isso mereceram. Relegando aquela raça para esta terra de labor, de trabalho e de sofrimento, teve Deus razão para lhes dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Ou seja, os espíritos estavam num planeta mais desenvolvido. E aí eles vieram para a Terra. Um mundo ainda muito rude, com predominância do mal, muito violento. Um lugar onde a gente tem que trabalhar para conseguir sobreviver, né? Então, esses espíritos vieram aqui e aí Kardec dá o exemplo que Deus poderia lhe dizer, né? Tirarás dele o alimento com o suor de tua fronte. Ou seja, você não acompanhou aqui o desenvolvimento moral, agora você vai ter que ir para lá e você vai ter que ralar. Você vai ter que trabalhar bastante para conseguir se manter. Na sua mansuetude, né, na mansuetude divina, prometeu-lhe que lhe enviaria um Salvador, isto é, um que a esclareceria sobre o caminho que lhe cumpriria tomar, para sair desse lugar de miséria, desse inferno, e ganhar a felicidade dos eleitos. Esse Salvador, ele, com efeito, lhe enviou, na pessoa do Cristo, que lhe ensinou a lei de amor e de caridade que ela desconhecia, e que seria a verdadeira âncora de salvação. Então, para aquele grupo de espíritos que deixaram um planeta melhor e foram para um planeta pior, Deus prometeu um Salvador. E é essa semente que tem, né, praticamente em todos os povos, né, da vinda de um Salvador. Né? Esse Salvador a gente conhece, né? Jesus Cristo. E o que esse Salvador faria? Por que Salvador? Porque ele ensinaria o caminho para sair desse lugar que não estava desenvolvido e poder voltar para o paraíso, entre aspas, né? Que seria o planeta mais desenvolvido, que seria um lugar melhor. E foi o que aconteceu. Jesus veio e ensinou como ir para esse planeta melhor. O problema é que a gente tema em não fazer, mas Jesus ensinou, que é o amor, a caridade. Através dos seus exemplos, Jesus nos ensinou a perdoar, a não ser agressivo, né, a dizer não à violência. Então esse é o caminho para que todos os espíritos aqui da Terra possam alcançar a verdadeira salvação, que é a evolução, e atingir o patamar de poder viver num lugar melhor, onde não há predominância do mal. Depois Kardec continua assim, ó.
é igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante em determinado sentido, que espíritos superiores, embora sem as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra para desempenhar missões especiais, proveitosas, simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Então é com o mesmo objetivo que Deus permite, né, que de vez em quando a gente receba aqui na Terra espíritos missionários, que é o termo que a gente costuma usar, que são esses espíritos super desenvolvidos comparados a nós, mas que ainda não têm as qualidades do Cristo. Eles vêm de tempos em tempos e nos ajudam em diversas áreas, né? Trazem o desenvolvimento para que nos auxilie. Ao mesmo tempo que eles são missionários, eles nos ajudam aqui na Terra e também progridem. Então eu acho que eu posso citar aqui, como um exemplo desse, o exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier veio à Terra, trabalhou como a Terra mandava, né? Ou seja, foi funcionário, teve que trabalhar para pagar as contas dele. E também trabalhou junto à espiritualidade, trazendo essa imensidão de livros e esse legado de amor que ele deixou aí. Então, ele é um espírito missionário. Ele veio, ele também se desenvolveu aqui, provavelmente cometeu seus erros também, né? Porque não é um espírito perfeito, né? Trabalhou, só que se comparado a nós, a gente pode chamar que é um santo, né? Se comparado com a gente, que é pequenininho demais, né? Mas esse é o tipo de espírito que ele está falando aqui, um espírito missionário que vem e nos dá um empurrãozinho, assim, para nos ajudar a evoluir. Também tem outros espíritos, claro, tantos outros aí, que também vêm com essas missões. Deixa eu pegar aqui. Lucélia, podemos entender que a raça adâmica ficou restrita ao único lugar ou foram para outras partes do planeta? Lucélia, eu vou te dar a minha opinião, depois eu quero ouvir dos colegas aí. Pelo que eu entendi até agora, essa raça adâmica, ela veio num determinado momento e se concentrou na Europa. Depois, houve uma difusão aí, até porque o globo evoluiu. Então, eu acredito que eles já se misturaram aí e está difundido aí no globo inteiro. Eu não sei o que vocês acham, essa é uma interpretação minha, eu posso estar errado, tá? Então, se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Eu concordo com você. Posso polemizar? Claro. Existe um livro, uma teoria, não sei se naquele livro que a Anne sempre cita, Harpas Eternas, eu não sei se está nesse livro porque eu não o li. Mas existe uma teoria que ela é bem interessante, que essa raça adâmica, né, Adão na realidade era um povo, não era um homem, né? E que, na realidade, esses espíritos aqui que Kardec nos fala, que a doutrina nos traz, essa teoria diz o seguinte, que, na realidade, foram seres mesmo que vieram de outro planeta com a permissão divina, para ajudar no progresso. Não encarnaram aqui. O planeta deles era muito parecido com o nosso, a atmosfera, o habitat, e havia uma escassez já de subsistência. E que com a permissão divina, dentro dos planos divinos, eles vieram para o nosso planeta, tanto é que há muita lenda na Bíblia que fala o seguinte, eles viveram, fulano tinha 986 anos. Por exemplo, a gente vê a construção das pirâmides. Na Suméria, os canais aquáticos, híbridos que tinham lá. E outra coisa, e a gente vê também isso na história da mitologia, tanto a nórdica, como a grega, como a romana. Os deuses eram muito poderosos. Mas quem eram esses deuses? Inclusive tem até o livro, né? Eram os deuses astronautas, que fala justamente disso daí. Que eram seres que, dentro do plano divino, vieram para a Terra. Porque, assim, uma coisa é um missionário. O missionário, ele vem,
ele implanta e a humanidade vai absorvendo aquilo aos poucos. Então, assim, na antiguidade, nós tivemos, assim, muitas descobertas, muitas coisas, assim, num curto espaço de tempo. Então, essa teoria, apesar que, assim, eu fico estudando e procurando ela, porque eu acho ela muito interessante, e eu não consigo chegar num consenso. Mas existe, viu, ô Lucélia, que eles também pousaram em outras partes do planeta. Egito, Suméria, Babilônia, e a gente tem as 7 maravilhas do mundo antigo. Tudo isso foram construídos por esse povo que conseguiu descer à Terra e que trouxe para nós aqui, humanos ainda no estágio inicial, grandes descobertas. Então, assim, eu só estou compartilhando com vocês porque existe essa teoria e ela é até aceita por estudiosos. Interessante. Apesar de que aqui em Kardec, a Kardec não nos explica essa teoria, né? Pelo menos o que eu entendi até agora é que os espíritos vieram para cá e aqui ficaram, na erraticidade. É lógico que os espíritos eles encarnaram aqui, né? Segundo essa teoria, Lúcia, é como se eles tivessem viajado temporariamente aqui, contribuído. E sem retorno, o Marleninha. Aí ficaram aqui, aí, inclusive tem uma passagem na Bíblia que fala assim, e os deuses se apaixonaram pelas filhas dos homens. E nessa teoria, nesse livro, Eram os Deuses Astronautas, fala o seguinte, que esses seres, e aí eles começaram a procriar com as mulheres humanas, e a gente tem, por exemplo, na mitologia grega, tem aquele ser lá, que tem, tipo assim, o Minotauro, aí começaram a surgir inicialmente alguns nascimentos, assim, tipo aberração. O Minotauro, os centauros, algumas aberrações, e depois a raça foi depurando. Gente, é uma teoria que eu estou trazendo porque eu acho que, assim, é importante a gente saber que existem pessoas que pensam diferente. E a gente adequar, porque acho que Kardec traz uma explicação muito boa, mas existem pessoas que veem de uma outra maneira. É apenas uma contribuição aqui que eu trago para o grupo. Eu não estou dizendo que é verdade, viu? Pelo amor de Deus. Caio, o Celestino, Posso falar? Claro. Bom, nós já tivemos várias raças, né, que passaram pelo planeta. Então, de acordo com a tradição, desculpa, viu, gente, que eu ainda estou com um pigarro da Covid. Então, a primeira raça era de gigantes, né, de cor negra, que habitavam ali a calota polar, ali no norte, né? Polo Norte. Depois veio uma segunda raça, chamada de Hiperbórea. Essa primeira raça diz que eram andrógenos. Até Platão faz referência a isso, numa de suas obras, a essa androginia, certo? Eles se reproduziam, eram assexuados, eles se reproduziam através da divisão celular. Muito interessante, né? Aí vem uma segunda raça, que é a chamada humanidade hiperbórea, também ali, né, no hemisfério norte. Depois veio a terceira raça, que são os lemurianos, que viveram ali num continente chamado Lemúria. Hoje restam da Lemúria, e eu já falei sobre isso aqui no início, não sei se vocês se lembram, resta a Austrália e as ilhas, né, da Melanésia, da Polinésia, da Micronésia, ali no Pacífico Sul,
qual faz parte a Nova Caledônia que Kardec cita aqui no texto, né? Essa Nova Caledônia que Kardec cita fica justamente na Melanésia, numa daquelas ilhas do Pacífico Sul. São ilhas muito bonitas, com depósitos de corais, coisa mais linda. Mares muito limpinhos, águas translúcidas, né? Aí, depois dessa raça lemuriana que desapareceu, tem um livro que eu li, fala só sobre os lemurianos. Eles eram bem altos também, 2 metros de altura. Eles tinham um olho, chamado terceiro olho, uma protuberância aqui no meio da testa, entre os olhos, e que, segundo dizem também as tradições, foi a pineal, né? Era a pineal que acabou se recolhendo e ficando uma glândulazinha pequenininha lá no meio do cérebro. Então, depois dessa raça lemuriana, vem a 4ª raça, que são os Atlantes, da lendária e famosa Atlântida, que Platão também cita numa de suas obras. Aí, depois dos Atlantes, né, que, segundo o livro Harpas Eternas, os Atlantes, Noé era um Atlante. Então, a parte do continente submergiu, mas deu tempo do Noé fugir naquele barco, né? E de acordo com a tradição bíblica, pôs um casal de cada animal, toda aquela história, né? Aí mandou a pombinha voltou para um raminho. E onde é que eles tinham chegado? Ali na região da Mesopotâmia, na antiga Babilônia, onde viviam os babilônios, os sumérios, né? Que a Lúcia citou aí. Então, o Noé foi aportar lá. Depois dos Atlantes, vem a 5ª raça, que é justamente a nossa raça atual, a raça ariana, que teve seu início ali no norte da Europa, são os nórdicos, né? Mas acabou miscigenando, se misturando com outros povos que já existiam, né, no planeta Terra. E, de acordo com o Edgar Armond, em seu livro Exilados de Capela, as primeiras levas desses exilados de Capela, que é um dos mundos da constelação do Cocheiro, inclusive Capela é uma estrela, é como se fosse o nosso Sol, né? Ainda de maior grandeza do que o nosso Sol, essa Capela aí. Então, lá, aqueles espíritos que não acompanharam a evolução do planeta, porque o mundo também evolui. Mas alguns espíritos evoluem juntos, outros são retardatários. E esses que são retardatários, conforme o Caio explicou muito bem, né? Eles não podem mais viver ali e perturbar a harmonia que já vai predominar naquele mundo. Então, eles estavam num mundo de provas e expiações e já a caminho do mundo de regeneração. Já naquela época, hein? Olha, há quanto tempo! E, então, aqueles que não conseguiam mais acompanhar o avanço do mundo regenerador vieram aqui para a Terra. E as primeiras levas, de acordo com Edgar Armond, no livro Exilados de Capela, vieram habitar aqueles corpos ainda toscos do Homo erectus, as primeiras levas. Isso de acordo com Edgar Armond, e é o que Kardec falou para nós também, que eles, apesar de serem espíritos um pouco mais evoluídos, vieram habitar aqueles corpos primitivos, né? Aqueles corpos ainda bem próximos de sua origem, bem ali em contato com a natureza,
Então, primitivos nesse sentido aí, de bem próximos da origem, né? Daquele estado natural. E depois, as segundas levas vieram habitar os corpos do homem de Neandertal e depois de Cro-Magnon, até chegar no Homo sapiens, que somos nós, né? Muitos, diz lá o Edgar Armond, alguns estão aqui. Muitos outros já se foram daqui, uns voltaram para a capela, outros foram para outros mundos, né? E é isso, então, que eu tinha para dizer para vocês aí sobre essa questão aí da raça adâmica. Então, é a quinta raça. Segundo o Emmanuel, em A Caminho da Luz, né, o mundo de regeneração vai habitar uma sexta raça. E de acordo com Edgar Armond também. Então, ainda existem aperfeiçoamentos, né, a serem adquiridos, tanto em termos de corpos, de evolução biológica, como em termos de evolução moral espiritual. Muito bem, obrigado, Ana. Acho que alguém queria fazer um comentário aí, ainda quer? Bom, eu não sou muito estudioso no assunto, mas o Celestino lá da Paraíba, ele fala que a Bíblia tem, parece que 5 níveis de interpretação. E eu não acredito, assim, é uma opinião minha, eu não li nada a respeito, não vi nenhum estudo. Quando a Bíblia fala lá que a pessoa durava 900 anos, isso é alegórico, né? Porque se hoje, com toda a nossa evolução que a gente temos, a gente está custando aumentar para próximo de 100, no passado que não tinha progresso, a pessoa viver 900 anos, eu acho, assim, isso é uma opinião minha, não estou falando que eu li, eu acho que tem uma interpretação figurativa aí que a gente não consegue extrair, igual o Celestino fala que tem 5 níveis de interpretação, né? E eu penso assim. Olha, no livro Harpas Eternas, que não é assim propriamente espírita, né? Não condiz muito com Kardec, esse livro aí que a Lúcia citou e que eu cito sempre. Naquele livro fala que eles viviam tanto assim porque havia transmigração. Lá explica direitinho o que é a transmigração. É diferente da encarnação. O espírito transmigra, sai de um corpo mais velho e transmigra para um corpo mais jovem. Mas isso aí já é bem místico, né, bem? Já está bem fora da nossa cogitação kardecista. Isso. Eu ia falar isso, você falou primeiro, Ana. Isso aí a gente vai deixar lá lógico, a título de informação, é sempre muito bem-vinda, né? Mas que fique claro que está totalmente fora aí da interpretação espírita, né? Que é o objetivo aqui do nosso estudo, né? Então a gente não, essa transmigração e tal, a gente recebe a título de informação, porque informação nunca é demais, mas está fora da doutrina ensinada pelos espíritos Allan Kardec aqui na codificação. Mas bom, isso pode não falar, é o Marcos. futuro, hein? Foi? Às vezes isso é o futuro, né? Assim, eu achei bem, tanto a colocação da Anne, mas a da Lúcia, deixa eu abrir a câmera, eu não tô falando, parece que ninguém tá me vendo. Opa, estão me vendo? Sim. A colocação da Lúcia é muito interessante nesse quesito, né? De pensar não só o passado como o nosso passado, mas como o futuro de alguém, né? De alguma raça. Eu entendo esse levantamento histórico que a Anne fez, que é importante para a gente se colocar enquanto espécie, enquanto formação de espécie, mas também pensar no que foi o futuro
de uma população que passou por essa transição planetária, né? Eu brinco muito porque a gente olha sempre aqueles filmes de ficção científica e sempre o ET parece uma coisa terrível, né? Um monstro e não sei o quê. Mas se ele tem a capacidade intelectual de chegar num outro planeta, por que ele faria mal? Entendeu? Então, a gente tem que passar a rever os nossos conceitos também, nesse sentido do que a Lúcia trouxe. Porque se ele veio de outro planeta para povoar, colonizar, enfim, não sei a finalidade, mas ele trouxe a tecnologia, ele trouxe o conhecimento, tanto em termos espirituais, né? Se, a pessoa, se o espírito que seja, vamos pegar de exemplo, um exilado de capela, ele vivenciou um conhecimento muito aquém do que a gente pode ter experimentado aqui até então. Então, ele ia chegar aqui e fazer diferente. Ele ia querer ter a qualidade de vida que ele tinha no outro planeta. Mesmo que instintivamente, talvez, de pensar, porque ele já tinha esse conhecimento inerte no seu organismo, né, no seu espírito. Então, chegar aqui e se deparar com um mundo não preparado para recebê-lo, acho que deve ter sido um desafio. E aí a gente entende muito do que foram essas civilizações antigas que a Lúcia trouxe também. Pensar que o planeta se adaptou a um organismo diferente, né? Um espírito diferente. Então, talvez e aí pegando o gancho ali do que eu estava brincando, que a gente vê hoje, por exemplo, em termos de tecnologia, assim, lógico, é bem longe isso, mas de conservar o nosso patrimônio, mas não só o nosso patrimônio, a nossa alma, né? Dentro de chip. Entendeu? E você conseguir constituir um corpo que seja um corpo sintético, né? E manter esse espírito durante esses 900 anos. Então, assim, existem prospecções pensando nisso, sabe? Isso é tecnologia, assim, do sonho de muita gente. Que é armazenar conhecimento de 900 anos, gente, é uma loucura. Então, assim, a gente tem que ver que esse hoje é o nosso presente, mas quiçá não pode ser o nosso futuro aí no mundo de regeneração, ser um chip, viver eternamente trocando de corpo, assim, é uma viagem, mas pode acontecer. Ô, Caio, eu coloquei no chat um texto do Exilados de Capela do Edgar. Ele fala aqui, né, que o Emmanuel comenta ó, que ele não fala numa raça adâmica, né, as raças adâmicas. Olha aí para você ver. Sim. Tendo ouvido a palavra do divino antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos isolados, né, darem informação que seriam grupos em localidades diferentes, né, seus grupos isolados, guardaram as reminiscências das promessas do Cristo. As reminiscências das promessas do Cristo seria, então, o que a gente está tratando aqui como paraíso, né? Seria voltar ao paraíso, né? Ou ir ao paraíso através da evolução aí. Que, por sua vez, as fortaleceu nos seios das massas, enviando-lhes periodicamente seus missionários e mensageiros. Né? Muito aí, Eurípides, mas é isso mesmo que a gente Ele está fala justamente, Caio e Eurípides, nas raças adâmicas, justamente por essas que eu citei, certo? Eles vieram, encarnaram lá no Paleolítico, né? Lá no Paleolítico Superior, no comecinho do Paleolítico, no Homo erectus, depois já no Paleolítico Superior, passando para o Neolítico, eles encarnaram no Neandertal, no Cro-Magnon, que eram mais evoluídos, e depois, no final do Neolítico, não é? No Homo sapiens. Então, foram várias levas, por isso que ele fala nas raças adâmicas.
Perfeito. Isso aí também já esclarece também aí a dúvida que a Lucélia tinha trazido, né? Se seria um grupo concentrado, né? Mas agora a gente percebeu aí que eram grupos isolados, né? No sentido de diferentes localidades aí, e que difundiram nos diversos povos essa ideia do Salvador, né? Dos anjos caídos e da perda do paraíso, né? Que aqui no cristianismo foi representado aí pela expulsão de Adão e Eva do paraíso, e a gente teria, segundo alguns, um pecado que a gente teria que, né, pagar esse pecado para poder voltar para o paraíso. Né? No nosso caso aqui, o nosso pecado é ser imperfeito, nós temos que nos aperfeiçoar para a gente conseguir ir para o paraíso. Né? Então, no caso do Espiritismo aqui, a gente não entende como pecado, claro, né, mas a nossa imperfeição, e a gente vai conseguir atingir a felicidade, que não é um lugar, mas sim um estado de espírito, através da nossa evolução. Muito bem, muito rico o estudo, hein? Então, Kardec vinha falando aqui... Caio, e pode isso ficar à vontade. aí, e essas encarnações aí, elas não transcorreram assim do dia para a noite, foram milhões de anos até chegar no Homo sapiens. Então, é um movimento assim lento, não é um movimento abrupto. Sim, perfeito, Ana, bem lembrado. Então, Kardec vinha falando aqui desse objetivo, né, da humanidade, né, de evoluir, e que receberia de tempos em tempos. Primeiro, né, nós recebemos lá o nosso Salvador, né, segundo alguns, ou como nós aqui, o nosso Mestre, que é o grande exemplo de espírito, né, de espírito evoluído que nós temos, que é Jesus. E aí, Kardec continua no item 46 dizendo o seguinte, ó: sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Então, Kardec vai falar o seguinte, ó: nós estamos falando da vinda do Cristo, e essa promessa, né, feita por Deus, que seria poder um dia voltar ao paraíso. Se a reencarnação não existisse, não faria sentido nem a missão do Cristo e nem essa promessa do paraíso. Por quê? E aí Kardec não nos deixa curioso e nos explica. Suponhamos, com efeito, que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo, e não faça mais do que aparecer e desaparecer da Terra. Então, você está levando em consideração quem não acredita na reencarnação. Ou seja, eu caio, quando é que eu nasci? Quando eu nasci lá, 4 de abril de 86. Meu espírito foi criado naquele momento, junto com o meu corpo, juntinho. E depois que eu morrer, eu vou sair da Terra. Então, eu vou vir aqui uma vez só, apareço aqui e depois saio daqui. A ideia que ele está trazendo é essa. E aí ele fala: nenhuma relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vieram depois. Ou seja, esse raciocínio de que o espírito é criado logo no nascimento do corpo físico, ele quebra a hereditariedade, a evolução, a relação entre os povos e a relação entre as pessoas que vão se sucedendo. Todas são estranhas umas às outras. Ou seja, o que a gente tem a ver, teria, né, se fosse o caso, né, teria a ver com as raças adâmicas? Nada. A gente acabou de chegar aqui. Se a gente levar em consideração essa teoria, a gente acabou de ser criado. Nosso espírito foi criado junto com o corpo. Teriam cortes, né, nesse progresso. E aí ele continua: a promessa que Deus fez de um Salvador não poderia estender-se com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Ou seja, como é que Deus ia prometer um paraíso para quem nem tinha nascido ainda? Não faria sentido. Deus fala assim: ó, eu prometo para vocês o paraíso. Para vocês. Então, se ele está falando para quem está lá. Quem nem nasceu não vai receber essa promessa. Então, não faria sentido. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, fora mister, né, ou fora muito importante, imprescindível,
fora mister se aplicassem às mesmas almas. Ou seja, para que a missão do Cristo pudesse fazer jus às palavras à promessa de Deus, né, de um paraíso, é imprescindível que aplicasse às mesmas almas, e não a umas novas que fossem surgindo. Se elas estão novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não espiritual. Ou seja, se alguém errou no passado e foi expulso do paraíso, o que eu tenho com isso se eu nasci em 86? Esse povo errou lá não sei quanto tempo atrás. Se eu acabei de ser criado, eu não tenho relação com esse erro ou com esse pecado. É esse a explicação de Kardec. Né? A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não poderia deixar nelas vestígio, pois que elas ainda não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, conseguintemente, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão. Implica, portanto, em reencarnação. Ou seja, se há, de fato, espíritos expulsos de um paraíso, se há, de fato, espíritos que cometeram erros, e esses espíritos estão prometendo voltar, né, existe uma promessa de que eles voltem, só faz sentido que nós, aqui, e todos que passam, se a gente quer voltar para o paraíso, é porque lá atrás nós participamos dos erros. Nós participamos da falta de evolução. Né? Não haveria sentido nós pagarmos por erro do antepassado. É como se meu pai cometesse um crime e eu fosse preso. Acontecia isso há muitos anos atrás, mas hoje em dia não tem isso mais não. A pena é individual. É a individualidade da pena. Cada um cumpre o que fez. Então, se nós estamos na Terra, é porque nós merecemos estar na Terra. Seja por progresso ou por falta de progresso. Nós estamos exatamente no lugar que nos cabe estar. Né? E isso acontece justamente por conta da reencarnação. Kardec continua assim. Dizei que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na Terra ao tempo de Adão, e que se achavam manchadas dos vícios que lhes acarretaram ser excluídas de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional para o pecado original, pecado peculiar a cada indivíduo, e não resultado da responsabilidade da falta de outrem, a quem ele jamais conheceu. Então, se nós falarmos se nós atendermos, então, a doutrina reencarnacionista, nós estamos aqui buscando um lugar melhor, justamente porque nós estamos num lugar pior. E nós estamos num lugar pior por culpa de quem? De nós mesmos, de cada um de nós. Se Jesus se encontra num patamar infinitamente não, mas muito superior ao nosso, mérito dele. Se alguns espíritos estão em patamar inferior ao nosso, demérito dele. Então, isso é a justiça divina, em que cada um dá seus próprios passos, cada um estaciona, cada um progride. Né? Então, nós temos que ser responsáveis, nós somos responsáveis pelas nossas condutas. Depois Kardec continua assim, ó. Dizei que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na Terra para a vida corpórea, a fim de progredirem depurando-se. Então nós nascemos na Terra para nos depurar. Depurar é tornar mais puro. Ou seja, nós estamos aqui para melhorar. É para deixar de ser egoísta, deixar de ser vaidoso, deixar de ser violento, respeitar cada vez mais o próximo, amar o próximo. Nosso objetivo é esse. Que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às suas vidas ulteriores, né? Ou seja, posteriores. E então, mas só então, lhes dareis a missão um sentido real e sério que a razão pode aceitar. Então, racionalmente, a vinda de Jesus tem qual função? Mostrar o caminho para nós. Jesus apanhou no rosto. Ele bateu de volta?
Não, ele deu outra face. Jesus viu uma pessoa sendo agredida, seja por que motivo for. Jesus fez o quê? Jogou pedra também? Falou, vamos bater? Não. Ele protegeu e falou, todo mundo erra. Nas palavras dele, claro. Todo mundo erra, todos nós erramos, não vamos apedrejar ninguém. Jesus, então, é chamado de mestre por nós justamente por isso. Pela maestria dele em conduzir a vida. E através do seu exemplo, nós temos um caminho a trilhar, que é tentar seguir o máximo que a gente conseguir as suas condutas, para a gente conseguir chegar no paraíso. E o paraíso não é um lugar, o paraíso é a felicidade interior, porque a gente vai estar desmaterializado, livre de preconceito, livre de raiva e cheios de amor. Não, acho que cada um pode pensar num momento muito feliz da vida. A gente não estava batendo em ninguém, nem xingando, nem fazendo fofoca, com certeza. A gente estava muito feliz é porque a gente conseguiu se aproximar um pouquinho mais dessa conduta, que é justamente a conduta do amor. Depois Kardec vai continuar assim. Eu vou começar, vou ler só o comecinho aqui, não vai dar para ler tudo, porque ele vai dar um exemplo para nós aqui, um pouquinho grande. Mas já dá para a gente ter uma degustaçãozinha aqui. Um exemplo familiar, mas frisante pela analogia, ainda mais compreensíveis, tornará os princípios que acabam de ser expostos. No nosso próximo programa, na semana que vem, nós vamos estudar justamente isso. Kardec vai dar um exemplo de um povo que estava num lugar muito bom, né, para a época, e cometeram crimes, e acho que são crimes mesmo, se não me engano, cometeram falhas e faltas, e foram para uma outra população, foram para uma ilha menos desenvolvida. Lá, apesar de serem pessoas que falharam no seu lugar de origem, eles ajudaram aquele povo mais grosseiro, apresentando algumas coisas novas, sofreram por estar fora de casa, né, com menos conforto e lidando com povos mais bárbaros, e é exatamente isso que acontece nas emigrações e imigrações dos espíritos. É um exemplo, um fato que ocorreu, que Kardec usa como exemplo para a compreensão melhor desse raciocínio que ele apresenta aí, dessas migrações, né, dos espíritos. Muito bem. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, pode ficar à vontade, nós temos minutinhos ainda. Eu queria só deixar, assim, importante também, que pelos estudos que eu tenho participado, que a evolução também é individual. Então, depende de nós, só de nós. Claro, a gente vive em sociedade, uns dependemos dos outros, mas a evolução espiritual, ela é individual. Concluiu muito bem, Gisele. É isso aí. Individualmente evoluindo, a gente consegue aí um progresso coletivo, né? É como pegar uma sala de aula. Cada um tem que estudar sozinho, né? Às vezes faz um trabalho em grupo. Mas se a sala toda estudar individualmente, né? Então aí as professoras aí, a Ana, a Marlene, que sabem que a sala melhora, fica mais fácil de estudar. É isso aí, meus amigos. Mais alguma coisa? Mas pela aí a gente colaboração, tem que... né? Desculpa. Só falar rapidinho. Nós temos que lembrar do seguinte, nós somos indivíduos, né? Temos a nossa individualidade, o que nos torna unos, íntegros, indivisíveis, mas somos interdependentes. Também sem esse convívio social nós não evoluímos. Exatamente. É isso aí a considerar, né? Não pode ser desprezado. Então, essa convivência, essa interdependência é que promove a nossa evolução. Tanto é que esses exilados, eles vieram justamente para colaborar nesse sentido. Então, quando aqueles primeiros que chegaram, né, lá no Paleolítico, depois, quase no final do Paleolítico,
eles aprendem o quê? A usar o fogo. Tudo isso porque esses espíritos já vieram com conhecimento que eles já tinham lá, né, maior, e vieram ajudar aqui. Depois, mais tarde, inventaram a roda, e aí por diante. Então, tudo por causa dessa interdependência. Uns ajudando os outros. Aquela hora, desculpa, gente, eu tive que sair, eu tive que buscar minha filha na escola. Aquela hora que a Lucélia fez aquela pergunta sobre onde se concentrou, né, a raça adâmica, tempos atrás eu participei de um seminário com aquele Elias, não lembro o sobrenome, mas ele fez um seminário muito legal sobre racismo estrutural. E falou-se muito dessa questão da raça adâmica, que originou a raça ariana. Talvez, não sei se vocês já comentaram, coisa assim. Eu achei muito interessante essa questão da concentração que fala, e ele cita o livro O Caminho da Luz. Emmanuel fala que ela se concentrou mais na Europa. Mas aí, assim, eu vou só falar por cima, assim, o que eu achei muito interessante, essa questão do racismo estrutural que se colocou no mundo, na nossa história, colocando-se como se a raça branca, né, a raça ariana, fosse uma raça inteligente e o restante fossem povos atrasados, né, citando os povos amarelos, índios, né, e os negros, né. E eu achei interessante isso, né? Eu estou colocando, não sei se está entrando no vazio e já se passa o horário, desculpem aí, mas aquela hora é porque eu tive que sair. Aí eu achei interessante isso, gente, assim. Mas no livro A Caminho da Luz, o Lucélia cita, viu? A raça adâmica se concentrou mais na Europa, né? Isso é Emmanuel que fala. Como eu disse, são os nórdicos, né? Não, Os nórdicos de pele clara, cabelos Mas lisos, depois olhos azuis. ele coloca que essa raça ariana, né, tão pura, se levou, né, que Adolf Hitler fala, né, que era a raça mais pura, a raça mais perfeita, né, do planeta. Mas depois, o Roque, eu acho que você já tinha saído, depois se você quiser abrir o chat aí, ó, o José Eurípides trouxe para nós aí um trecho do livro Exilado de Capela. Isso. Em que ele cita, né, as raças adâmicas, né, que estariam aí nos seus grupos isolados. Então, pode ter havido, sim, uma concentração na Europa, mas não foi só lá. Né? Também teve esses outros povos aí, que também receberam aí esses espíritos exilados de outros lugares e auxiliaram no desenvolvimento da Terra. Desculpa aí meu pitaco. Não, é isso, tem que trazer. Acho que o Marcos queria fazer um comentário, Marcos, ainda... Não, eu já fui contemplado pelo que a Anne falou, que era disso mesmo, da cooperação, né? Porque mesmo a gente evoluindo individualmente, igual a Gisele colocou, quando a gente trabalha em equipe, a gente coopera, né? Então, as dificuldades de um, às vezes, são as facilidades do outro, e assim a gente evolui, né? Em termos de cooperação, tanto quanto espécie, enquanto espíritos mesmo. A Anne já tinha falado mesmo. Perfeito. Vocês imaginem cada um estudando a Gênesis em casa sozinho. Quão pobre ia ser eu falo pelo menos o meu, ia ser muito pobre o meu estudo, né? Quando a gente estuda aqui, a gente consegue enriquecer aí com as particularidades de cada um.